João capítulo 4, verso 1. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. E era isto quase a hora sexta. Veio a mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhes: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte. Vós dizeis que é em Jerusalém o lugar aonde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse-lhe: eu sou, aquele que fala contigo. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, muito obrigado, Pai, por esse momento que estamos aqui. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de compartilharmos a Tua palavra. Pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente e o nosso coração sobre tudo aquilo que nós vamos ouvir, sobre tudo aquilo que nós receberemos, Senhor, da Tua parte. Pedimos que o Senhor venha nos dar a graça de compreender a Tua vontade, as Tuas verdades e nos colocar, Senhor, no caminho das mudanças. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade e por tudo aquilo que o Senhor deseja falar no nosso coração. Que assim seja, Pai, para o nosso bem e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acredito que Evangelho, Reino de Deus, é ter o entendimento que a maneira como nós enxergamos Deus, a maneira como nós nos relacionamos com Deus, afeta a maneira como nós enxergamos pessoas. Eu acredito que a maneira como você se relaciona com Deus afeta diretamente a maneira como você se relaciona com pessoas. Se nós enxergamos Deus, ou se nós nos enxergamos em uma relação de amor com Deus, nós tendemos a reproduzir isso nas nossas relações. Se tentarmos reproduzir um relacionamento com Deus baseado em troca, baseado em recompensa,
nós também vamos reproduzir nas nossas relações de afeto, no nosso círculo de aproximação, de proximidade, nós vamos tentar reproduzir essa mesma relação. Então, se a maneira como nós nos relacionamos com Deus afeta a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, eu acredito que esse texto vai nos ensinar muito, vai falar muito conosco nesse paralelo. Jesus alcançando uma mulher e também depois uma mulher alcançando toda uma cidade, levando palavra de vida, levando a vida eterna a todos aqueles que a ouviram. Jesus, ele estava na Judéia, e a Bíblia fala que a intenção de Jesus é ir para Galiléia. E eu gosto muito do cuidado do evangelista João, quando ele escreve no verso 4, de que era necessário passar por Samaria. Eu gosto desse verso 4 porque na época de Jesus havia pelo menos 3 caminhos que conectavam a Judéia com a Galiléia. E sem dúvida, passar por Samaria era o caminho mais curto, era o caminho mais rápido. Então, se você saísse da Judéia e quiser chegar na Galiléia, o caminho mais curto passava por Samaria. Se o caminho mais curto ou mais rápido passava por Samaria, certamente também o caminho que passava por Samaria era o caminho mais difícil, era o caminho mais complicado. Complicado porque era um ambiente de deserto, complicado porque era um clima muito árido. E além dessas dificuldades, havia também uma hostilidade, né? Rolava um clima hostil entre os judeus e os samaritanos. Talvez por essa razão os judeus evitavam de passar por Samaria. Então, se haviam 3 opções, certamente Jesus não pega o melhor caminho, pelo menos não para um judeu. Havia pelo menos 2 outras opções melhores que evitaria que Jesus passasse por Samaria. Então, quando o evangelista escreve que era necessário, parece que não era necessário por causa do caminho, já que havia pelo menos 2 caminhos melhores. Talvez você possa pensar, então, se era o caminho mais rápido, então Jesus devia estar com pressa, Jesus queria chegar logo na Galiléia. Mas a gente percebe que não, porque ao longo desse capítulo, o próprio João vai relatar que Jesus permanece na cidade de Sicar por 2 dias. Então Jesus não tinha certa urgência para chegar na Galiléia. O que faz compreender que era necessário não porque Jesus tinha pressa ou porque era a única opção de caminho. Era necessário porque Jesus tinha um encontro marcado, um encontro de vida e de transformação com uma mulher que estava muito doente. Nós estamos falando aqui de Ministério da Saúde, nós estamos falando aqui de milagres, nós estamos aqui falando de cura. E é exatamente isso que Jesus deseja promover. Então, eu fico muito feliz quando eu leio aqui que é necessário, porque me parece que não são imposições que foram colocadas para Jesus. Ele entende que era necessário porque ele queria alcançar uma mulher que estava doente, uma mulher que precisava muito de um encontro com Jesus. E se aquilo que Jesus faz em nós, ele deseja fazer através de nós, a pergunta que cabe para nós, talvez, é assim: nós temos feito o que é necessário para levar as pessoas até Jesus? Jesus fez aqui o que era necessário. Não era necessário por causa do caminho, não era necessário por causa da urgência, era necessário por causa de pessoas. Nós temos feito o que é necessário para alcançar pessoas, para promover encontros com Jesus, encontros de vida, de transformação e de cura. Quando eu estava lendo esse texto durante a semana, eu me lembrei de Jazobeão, nome bonito para você colocar no seu filho. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 11 e verso 11. Jazobeão é um dos valentes de Davi. E a Bíblia fala que, uma certa vez, ele pega a lança e ele enfrenta 300 inimigos. E ele vence os 300. Ele é um valente. Mas, ao mesmo tempo de nós lermos que ele é um valente, eu acredito que ele não é valente porque ele teve a capacidade de matar 300 homens. Eu acredito que ele é valente porque ele fez o que era necessário. Jazobeão poderia ter morrido, por exemplo, no 3º inimigo. Jazobeão poderia ter morrido no 20º inimigo. Mas ele vence os 300. Mas ele poderia ter morrido em algum desses confrontos. Mas ainda assim ele faz o que é necessário. Fazer o que é necessário muitas vezes é se colocar em risco. Fazer o que é necessário é muitas vezes passar por uma zona de conflito, por uma zona hostil. Jesus se coloca num ambiente em que ele era hostilizado, onde rolava ali uma treta entre os judeus e os samaritanos, mas Jesus faz o que é necessário. Quando Jesus sobe na cruz, quando Jesus morre por nós, ele estava ali fazendo o que era necessário para alcançar a minha e a sua vida, para que ele pudesse promover cura, não só para mim, mas para o mundo inteiro.
João vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto muito dos evangelhos porque quando nós lemos sobre salvação ou quando nós lemos sobre cura, é a mesma palavra. Vai, a tua fé te salvou, ou vai, a tua fé te curou, é a mesma palavra. Cura e salvação caminham juntos. Parece que uma é complemento da outra, não são duas coisas opostas, são duas coisas que caminham em uma unidade. Jesus promove encontros de vida e vida transforma, e esses encontros de vida curam o nosso coração e nos transformam. É o que acontece quando Jesus chega em Sicar, e o verso vai dizer que ele chega num poço, o poço de Jacó. E se é incomum o caminho que Jesus faz, pelo menos para um judeu, é incomum também o horário que essa mulher samaritana vai coletar água no poço. Era comum que as mulheres coletassem a água da primeira hora do dia até a terceira, ou seja, das 6 da manhã às 9 da manhã. Essa mulher vai na sexta hora do dia, ou seja, ao meio-dia. E Samaria era um clima de deserto, muito árido. Então imagino que é meio-dia, o sol está a pino e essa mulher vai coletar água, talvez no pior horário do dia. É incomum também, não só o horário que essa mulher está indo coletar água, mas é incomum também porque essa mulher está sozinha. Não era comum as mulheres caminharem sozinhas nessa época. E talvez essa mulher está sozinha porque ela sofria de muitos complexos. Imagine alguém que casou por 5 vezes e sofreu a decepção de terminar esses casamentos e que na atualidade ela está vivendo em um relacionamento de adultério. O próprio Jesus vai falar que o marido ou o homem que ela está vivendo não era dela. Então provavelmente essa mulher gostaria de ficar isolada, ou talvez a sociedade excluísse essa mulher. Mas quando ela chega ali ao meio-dia, talvez buscando ou querendo estar sozinha, tem ali alguém naquele poço. Jesus estava ali. E não só Jesus está ali, mas Jesus toma a iniciativa de conversar com essa mulher. Jesus quebra protocolos. Um rabino conversar com uma mulher em público, um mestre, um religioso. Jesus vai na contramão. Jesus quebra protocolos. Jesus faz o que é necessário. Jesus direciona essa mulher e pede de beber. E eu gosto demais da resposta dela, porque ela responde com uma pergunta. No verso 9, ela vai dizer assim: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como que o Senhor, que é judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? Havia uma oração que o judeu fazia na época de Jesus, que era a seguinte: logo pela manhã eles oravam assim: eu te agradeço, graças te dou porque eu não nasci mulher, graças te dou porque não nasci cachorro, e graças te dou porque não nasci samaritano. E quando essa mulher pergunta: como sendo tu judeu, pede a mim, que sou mulher samaritana? As mulheres na época de Jesus, elas eram tratadas, por exemplo, como propriedade. E vem Jesus quebrando todos os protocolos. Jesus é um rabino diferente. Jesus é esse que faz o que é necessário para alcançar. Talvez a resposta que Jesus poderia dar aqui é a mesma que nós lemos lá em Marcos capítulo 2, verso 16. Quando Jesus está comendo com pecadores e publicanos. E os religiosos, os escribas e os fariseus, eles questionam os discípulos de Jesus, dizendo assim: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? E Jesus responde de uma forma muito interessante. Jesus diz assim: olha, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para os justos, eu vim para chamar os pecadores ao arrependimento. O ministério de Jesus se faz entre os doentes. O ministério de Jesus se faz entre os vulneráveis. E a resposta que Jesus poderia dar a essa mulher aqui é: eu vim justamente por vocês que se enxergam pecadores, para vocês que entendem que não são aquilo que deveriam ser. O reino de Deus se faz entre os pequenos, entre os vulneráveis, entre os doentes. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dá-me de beber,
tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque dele se fará uma fonte de água que salte para a vida eterna. Jesus veio para curar os doentes. E não só Jesus veio para curar os doentes, mas veio para fazer de nós expoentes da glória dele. Porque ele está dizendo: se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. E não só você nunca mais terá sede, mas você será feito um manancial de água, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. O que Jesus está falando: eu vou saciar a tua sede com a vida. Eu vou saciar a tua sede. Você nunca mais vai buscar saciar em poças, em água empoçada, porque eu vou fazer brotar em você uma fonte de água viva. O que Jesus faz em nós, Ele quer fazer através de nós. Ele quer saciar a nossa sede, mas não só Ele quer saciar a nossa sede, mas Ele quer fazer de nós também uma fonte de água que salta para a vida eterna. João 7,38 diz que aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. O que tem nos impedido de ser uma fonte, um rio de Deus, para conduzir pessoas a beberem da água da vida? O que tem se tornado uma barragem no teu coração, impedindo com que o rio da vida de Deus flua através de você? O que tem nos impedido, o que tem sido um entulho na nossa vida, que tem impedido que a água viva de Deus flua através de nós? Não deixe as pessoas que estão caminhando ao teu lado no deserto morram de sede, sem saber que em você há uma fonte de água viva. Não deixe que as pessoas no deserto padeçam por desidratação, sendo que em você há uma fonte, há um rio de Deus em você, capaz de saciar a sede do sedento. Eu me recordo de uma propaganda que havia antigamente. O cara caminhava no sol e ele comia uma coisa muito salgada. E de repente ele se via numa sede violenta. E tudo que ele queria era beber aquele refrigerante da propaganda. O mundo hoje está como essa propaganda. O mundo está sedento. O mundo busca satisfação em muitas coisas. Essa mulher casou 5 vezes. Estava num relacionamento totalmente errado, num ato de adultério. Talvez tentando saciar a sede dela de alguma maneira, buscar a satisfação. Mas toda vez que nós buscamos satisfação em coisas que não nos satisfazem, a gente vai entrar num ciclo vicioso. E aí a gente acha que quando a gente tiver um bom emprego, a gente vai estar satisfeito. Então depois que eu casar, eu vou estar satisfeito. Depois que eu me formar, eu vou estar satisfeito. E no final a gente vai descobrir que nós nunca estamos satisfeitos, porque a única água que sacia a nossa sede, que completa o nosso vazio, que traz cura para a nossa alma, é a presença de Jesus. É o encontro de vida com Jesus, transformando o nosso interior, saciando a nossa sede. Sabe por que as pessoas que são saciadas em Jesus se transformam em mananciais de água? Em uma fonte de água que salta para a vida eterna? Porque quem é saciado em Jesus não busca mais os seus próprios interesses, não vive para si mesmo. É o que Paulo diz em Gálatas 2:20. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quem está satisfeito em Cristo vive agora para levar outras pessoas a se satisfazerem, a enxergarem que Jesus é a fonte de toda a vida. Quando alguém rejeita Jesus, não está apenas rejeitando um Deus, não está apenas rejeitando aquilo que Deus pode dar. O problema das pessoas que rejeitam Jesus é que eles estão rejeitando a própria vida, porque fora dele não há vida. Nós fomos chamados, nós fomos saciados
Agora o desafio nosso é reproduzir aquilo que Jesus fez, fazer o que é necessário. O que Jesus deseja fazer nessa mulher é transformar ela na melhor versão que ela pode ser. E eu acredito que o reino de Deus é você produzir no outro o melhor que ele pode ser. É o outro produzir em você a melhor versão de você. É um produzir no outro o melhor que ele pode ser. Quando Jesus morre na cruz, ele estava produzindo em nós o melhor que nós podemos ser. Jesus estava nos transformando. E não era só uma mudança de hábito, não era só uma mudança de costume, é uma mudança de natureza. Você não vai mais ser seco, você não vai mais viver traumatizado, você não vai ser mais um dependente emocional. Não, você vai ser livre. Você vai ser tão livre que de forma livre e voluntária você vai se entregar. De forma livre e voluntária você vai render-se ao meu chamado, dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós não vamos fazer isso por obrigação, nós vamos ser responsivos ao chamado de Jesus. Ei, eu quero ir, Jesus, eu quero ir após a você, eu quero negar a mim mesmo para produzir no outro a vida, porque foi exatamente isso que o Senhor fez em mim. E eu entendo que aquilo que o Senhor faz em mim, o Senhor deseja também fazer através de mim. E aí quando chega no verso 23, Jesus diz assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. A hora vem, e agora é. Deus não está tão interessado em adoração ao ponto de não trabalhar e não curar e não transformar os seus adoradores. Se Deus estivesse interessado em adoração, ele teria talvez muitas outras formas de ser exaltado e ser glorificado. Mas o que Jesus está dizendo aqui é que Deus está interessado mesmo em adoradores. Não é apenas uma música cantada, é um coração quebrantado diante de Deus. É um coração curado e transformado, feito em alguém que adora e glorifica em espírito e em verdade. Eu gosto de pensar que Deus teria tantas outras formas de curar pessoas que não precisasse usar a gente. Deus não precisa necessariamente de nós, mas como o pastor Bruno falou semana passada, apesar de Deus não precisar, Ele conta conosco. Quando nós pensamos, por exemplo, em missões ou evangelismo, Deus poderia fazer de uma forma muito mais eficiente, muito mais rápida do que usando a mim e a você. Deus poderia, por exemplo, abrir os céus, mostrar a glória dele. E eu garanto para você que em 5 minutos, se não a maioria, todos creriam em Deus e todos estariam rendidos a Jesus. Mas, ao mesmo tempo que seria muito mais eficaz e muito mais rápido, Deus escolheu contar comigo, Deus escolheu contar com você. Ele está dizendo: Lelo, aquilo que eu fiz em você, eu quero fazer também através de você. Talvez você está me ouvindo aí e você foi curado por uma depressão já. E agora, quando você percebe alguém que está nessa mesma condição, você pode chegar com muita propriedade para essa pessoa e dizer: ei, eu te entendo. Eu sei o que você passou, porque eu passei exatamente a mesma coisa. Eu sei que em Jesus há cura para você. Talvez você está aí ouvindo e você já teve pensamentos de suicídio, por exemplo. E quando você percebe alguém postando alguma coisa, ou alguém conversando, ou alguém com esses mesmos pensamentos, sabe o que Jesus deseja? Que você alcance essa pessoa e diga: ei, eu sei o que você está passando. E talvez aquela pessoa se sinta meio desconfiada com você, mas quando ela perceber que realmente você passou por aquilo e você foi curado, ela vai abrir e vai dar oportunidade. O que Jesus faz em nós, cara, Ele quer fazer através de nós. Eu fico pensando que se Jesus quisesse apenas nos salvar, Ele poderia nos levar a partir do momento que a gente se entregou para Ele. Mas por que Ele não faz isso? Porque lá no céu não tem ninguém depressivo.
Porque lá no céu não tem ninguém com pensamento de suicídio. Lá no céu não tem ninguém experimentando a solidão, mas aqui tem. E Deus te desafia hoje a promover igualdade, cura, amor, justiça. O pastor Bruno tem falado muito aqui de promover paz, segurança, conforto. Esse é o nosso desafio. Nós somos alcançados por Jesus, não só para experimentarmos isso, mas para conduzir outros também a experimentar. Jesus, na oração sacerdotal de João, capítulo 17, vai dizer assim: como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Jesus esteve com seus discípulos, Jesus curou, Jesus ressuscitou os mortos, Jesus curou os cegos, Jesus expulsou os demônios, e quando Jesus estava prestes de ir embora, Jesus, lá em João 14, vai dizer: é bom que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo virá. O que Jesus estava querendo dizer é assim: eu fiz todas essas coisas, mas vai chegar a hora que vocês farão. E é exatamente isso que Jesus faz. Aquele que crê em mim fará as obras que eu fiz e maiores ainda. Deus não precisa, mas de alguma maneira, não me pergunte por quê, Ele conta conosco. Ele deseja contar comigo, Ele deseja contar com você. O milagre e a cura na vida dessa mulher é tão grande que antes ela fugia de pessoas para ir buscar água. E depois de um encontro com Jesus, ela deixa de estar sozinha e ela mesma vai até as pessoas anunciarem que Jesus, o Messias, havia falado com ela. Ela tem um encontro com Jesus, ela experimenta a água da vida e imediatamente ela sai e vai para a cidade dizendo: ei, eu encontrei a fonte da vida, eu encontrei a satisfação plena, eu encontrei a cura. Ele falou tudo quanto eu tinha vivido. Esse é o Messias. E essa cidade foi alcançada por Jesus também pelo testemunho dessa mulher. No verso 39 vai dizer assim: muitos dos samaritanos daquela cidade creram nela pela palavra da mulher que testificou. Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com eles os samaritanos, rogaram que ficasse 2 dias ali. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. Essa mulher teve um encontro com Jesus e imediatamente ela começa a promover encontros com Jesus. Que sejamos assim também, que a gente possa reproduzir, que a maneira como nós nos relacionamos com Deus possa afetar a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Que da maneira com que você foi curado, que nós possamos ser conduzidos também a curar pessoas. Se você é satisfeito na água da vida, eu te convido, eu te desafio a compartilhar a vida de Jesus que está em você.